Olá, zebristas! Está começando mais um Zebrismo, seu canal de futebol e entretenimento. O programa de hoje está recheado. A gente vai falar de final de Liga Europa, vamos falar de Libertadores, Sul-Americana. Tem jogo hoje do City definindo se o Arsenal já pode botar a mão na taça. E com isso também a gente fala da saída provável, né, especulada do Guardiola. Vamos falar também de playoffs de descenso da Europa, né? A gente fala de Inglaterra e Itália. Tem um jogo do Chelsea e Tottenham que também pode definir o West Ham já na degola, né? E para finalizar, as listas de convocação. Saiu a lista do Brasil ontem, também vamos falar de Portugal, França, Croácia e Bélgica. Para começar o programa, vamos falar de Oi. Vamos para saudações aí, para dividir a bancada comigo. João, fala teu alô. Olá, pessoal, tudo certo? Cauezinho Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. e Thiago. Fala, amigos. Convocação do Everton. Mais uma cortina de fumaça no caso Banco Master. Vamos lá, pessoal. Toca a vinheta. Vamos lá, pessoal. Final da Liga Europa. A gente tem jogo válido para amanhã entre Freiburg e Aston Villa. Aston Villa. É isso aí, pessoal. Para comentar a partida, João, o que você tem para... Qual que é o teu palpite da final? Cara, o cenário é bem interessante, né? O Freiburg conseguiu uma excelente vitória agora de 4-1 no Leipzig. Ele garantiu a sua vaga em competições europeias, mesmo que perca essa final aí pro Aston Villa, né? Que ficou em sétimo lugar na Bundesliga. Vai pelo menos na Conference se perder. E o Villa, excelente vitória sobre o Liverpool, né? Ali no confronto direto ali pelo quarto lugar, também garantidíssimo na próxima Champions League. Então, os dois vão com força total, vai ser um jogaço. O jogo vai ser na Turquia, completamente aberto, né, cara? 90 minutos, jogo único. É até difícil dar um palpite. Eu acho que eu vou torcer pro Freiburg. Eu gostei muito do futebol apresentado pelo Freiburg. Gosto mais da Bundesliga também. Então, torcer e querer que o Freiburg vença, mas não dá pra cravar, né? Thiago, teu palpite para a final da Liga Europa. Você acha que dá Aston Villa ou Freiburg? 2-1 Freiburg com gol no finalzinho, hein? Rapaz, é para matar Aquele golzinho de falta do Grifo, aquele. aquela, aquela bolinha marota pingando na pequena área. Cauê, vai fazer maioria ou discorda? Acha que o Villa ainda tem mais possibilidade de levantar o caneco? O Aston Villa, ele é favorito para casas das apostas, né? Pagando bem pouco pela vitória do Aston Villa. Mas a torcida vai ser pro Freiburg. Mesmo eles tendo vacilado na semifinal ali, eles tinham basicamente a vaga na mão e tomaram um sufoco no finalzinho, quase tomaram um gol que levaria para prorrogação. Eu gostei bastante do time do Freiburg, jogando sem temperatura e pressão normais, né? E vou torcer pro Freiburg, mas ele é a zebra pelas casas de apostas. Olha a zebra aparecendo aí, pessoal. Eu acho que também estou na torcida do Freiburg. Eu acho que é um futebol mais legal de se acompanhar nos últimos jogos aí, principalmente pelo campeonato alemão. Mas eu também concordo com o Cauê e com as bets. Eu acho que o Aston Villa tem favoritismo no confronto. Seguindo, pessoal, ainda em Copas, vamos falar de Libertadores. Tem rodada hoje. Passando rápido aqui pelos jogos da rodada, vamos falar. Tem Coquimbo Unido, o famoso Coquinho, jogando contra o Tolima. O Tricolor
Carioca, o Fluminense joga em casa contra o Bolívar. Rosário Central enfrenta a Universidade Central. Ainda tem hoje às 9, Santa Fé e Platense. Ainda hoje Always Ready e Mirassol. Boca Juniors e Cruzeiro, Independente Del Valle e Libertad. Amanhã temos rodada com Nacional do Uruguai enfrentando o Universitário do Chile, Palmeiras e Cerro Porteño, LDU Quito e Lanús. O Flamengo pega o Estudiantes no Rio de Janeiro. O Junior Barranquilla enfrenta o Sporting Cristal. O Cusco, do grupo do Flamengo, enfrenta o Independente Medellín. Deportivo La Guaira pega o Independente Rivadavia na quinta-feira. E ainda pela quinta-feira, Peñarol e Corinthians, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil. Fechando a rodada. Destaques aí para os brasileiros, né? Hoje ainda o Fluminense enfrenta o Bolívar em casa. Fluminense que joga a sobrevivência no grupo, né? Se quer empatar, eu acho que tá fora. Cauê. O Fluminense tem que ganhar e fazer saldo, tá com -3 de saldo. Ele vai a 5 pontos, né? Se ganhar o Bolívar. E encosta no Bolívar, mas ele tem -3 de saldo e o Bolívar tem 1. Para tentar ser segundo nesse grupo, o primeiro já tá descartado, né? Tá com 10 pontos o Rivadavia. Eu acho que eles ganham esse jogo, mas seria importante pro Fluminense fazer 2-3 para pegar o La Guaira na última rodada e sacramentar a ida para as oitavas de final. Tá certo, também cara, é muito complicada a situação do Fluminense. Tem um jogo de vida ou morte aí mesmo. Seguimos, temos Mirassol, que frequenta a zona de rebaixamento na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas a Libertadores está fazendo ótima campanha, joga fora contra o Always Ready. Thiago, o que você tem para me falar dessa partida aí? Você acha que o Mirassol sacramenta hoje a classificação ou vai jogar aí para rodada final? Aí você falou uma coisa interessante, né? Você falou ali, né, que o Mirassol tava na lanterna aí, né, da Libertadores. Eu acho que, na verdade, o Mirassol, ele não, por não ter, né, a relegação ali da Libertadores, não sabe para onde ir e por situação acabou, né, ganhando aí o primeiro lugar. É uma surpresa para todo mundo, né? Primeira vez, né, que o Mirassol tá aí competindo na Libertadores. E acho que isso ajuda muito o Mirassol, né? Você vê que é um time que, além de ter, né, várias figuras experientes, né, como por exemplo o líder desse grupo, o Reinaldo, é um time que não sente a pressão, né? Um time que tá jogando solto, né? Um time que tem feito partidas muito boas e enfrenta um Always Ready que tá jogando, né, o tudo ou nada, né? Ele é o Fluminense desse grupo, né? Que precisa de uma vitória, ou seja, é um time que vai para frente. Eu aposto sim numa vitória do Mirassol e um jogo com muitos gols por conta dessa situação, né, do Always Ready. E eu acredito que sim, o Mirassol vai chegar agora nos 12 pontos e eu chutaria aí uma apostinha legal, 2.5 mais gols. Perfeito. Gente, lembrando que não vai ser no El Alto o jogo, tá? Vai ser no Paraguai, que é uma excelente notícia pro Mirassol e uma péssima notícia pro Always Ready, que não vai ter a sua fortaleza aí e precisa da vitória. Então, o Mirassol automaticamente é favorito por causa disso. Tem o famoso fantasma da altitude. Seguindo, ainda tem um jogão hoje, promessa de bom jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. João, Cruzeiro eu acho que é favorito nesse confronto, né? Joga inclusive pelo segundo lugar
O Cruzeiro tem 7 pontos no grupo, o Boca Juniors já vem logo atrás com 6 pontos, aí pode encaminhar a classificação e até numa eventual disputa com a Universidade Católica liderar o grupo, que vai ser importante nas fases finais. Cara, o Cruzeiro tem muito mais time que o Boca. Não é pouca coisa. É muito mais time. Mas, fora de casa, Boca tem muita camisa na Libertadores. Bombonera é um estádio clássico de Libertadores, né? A ver também a escalação do Cruzeiro, se vai realmente com força total, eu imagino que sim, né? Tem Kaique jogando demais, tem Matheus Pereira jogando demais. Então, fica até difícil dizer que é favorito por conta de ser fora de casa, mas tem muito mais time. Eu imagino que venha, pelo menos não perca o jogo. Tá certo, eu também concordo. O Cruzeiro tem mais time, Boca Juniors nos últimos anos aí tem feito campanhas não muito sólidas, né? Então, e até dentro do campeonato argentino também não tem apresentado grande futebol, né? Foi eliminado em casa pelo Apertura. Seguindo, Só um detalhezinho, o Cruzeiro, claro, se ele empata esse jogo, só empata, ele garante que o Boca fica a 1 ponto dele e a próxima rodada é contra o Barcelona, em casa que o Cruzeiro joga. Então é basicamente empatar esse jogo e garantir a classificação. No último jogo vai pegar o mais fraco do grupo e a chance de... Aí não pensando em disputa de primeiro lugar, né? Disputa só para se classificar mesmo. Se ele empata lá na La Bombonera, ele basicamente garante a classificação contra o Barcelona ali, que é em tese o mais fraco do grupo. perfeito. Ô, Dan, Oi, diga. quem tem Boca vai à Sul-Americana, né? Fica aí com o trocadilho canalha do colega Thiago Cardoso. Seguindo, pessoal, acho que esse daí é o famoso poupa-tempo, né? Tem jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño, o Palmeiras lidera o grupo com até certa folga, né? Joga com o vice-líder Cerro Porteño, mas ainda mais jogando no Stadium, né? Acredito que o Palmeiras ganhe hoje. O que você acha, Thiago? Ganha. Palmeiras favorito. O time do Cerro aí, né? Que não tem. Quer dizer, vem vindo, né? Com bons resultados aí na Libertadores. Porém, eu acredito que a força, né, do Palmeiras em casa e do seu elenco, mesmo, né, com algumas importantes desfalques, né, o time do Palmeiras consegue sim fazer jus ao ser o líder do grupo. Tá certo, tá certo. Alguém quer adicionar algum comentário? A disputa aí do Palmeiras, na verdade, é para ser líder geral, né? Ganhando Exato. contra o Cerro, joga contra o Júnior Barranquilla na próxima rodada, em casa também. Difícil, viu? Isso daí já é do Mirassol, já. O Mirassol só tem um ponto a mais do que o Palmeiras e tem um jogo fora agora, né? Talvez seja. Talvez Não é seja a fora, é disputa. neutro. É até mais favorável para o Mirassol. O Mirassol deve ganhar hoje. Tem viagem, tem avião, é fora. Não, mas sim, com certeza não vai jogar na altitude, que prejudicaria bastante. Mas o Palmeiras, em tese, chega a 13 pontos, né? 13, 14 pontos. 14 pontos no máximo aqui, garantindo as 2 vitórias. Se não for do primeiro geral, vai ser o segundo. E lembrando que são 2 jogos em casa agora no final, né, do Palmeiras. Agora contra o Cerro e depois contra o Júnior, né? Então, Júnior que é o último colocado ainda. sim, só tomando porrada. Enfim, empatou lá, né? Mas a tendência é sim que o Palmeiras ganhe os próximos 2 jogos. Perfeitamente, pessoal. O Mirassol que joga contra o Always Ready, que não necessariamente está sempre pronto. Seguindo,
Flamengo e Estudiantes, Flamengo joga em casa também. Eu acho que uma situação basicamente a mesma do Palmeiras, né? O Flamengo, que é líder do grupo, pega o Estudiantes, que é vice-líder, e também está procurando o primeiro lugar geral. Cauê, eu acho que é o famoso poupa-tempo aqui, né? Flamengo Poupa tempo. favoritaço. Favoritaço ainda, ele tá com uma partida a menos ainda, porque não foi jogado a partida contra o Medellín, né? Que provavelmente vai dar os 3 pontos pro Flamengo. E aí ele vai chegar a 10 e ainda tem mais 2 partidas ainda. Então a disputa também, do Flamengo, a disputa é para ser primeiro lugar no geral. O grupo tá tranquilo. Maravilha, maravilha. Ainda temos. Deixa eu verificar aqui. Santos e São Lourenço. Temos a Penharol e Corinthians. última partida de brasileiro na rodada é Penharol, no Uruguai. Recebe o Corinthians. Corinthians que na Libertadores faz uma ótima campanha, inclusive tem 10 pontos em 4 partidas, né? Joga contra um Penharol que joga vida, né? O Platense é o vice-líder do grupo com 7 pontos, mas a camisa pesada do Penharol pode até entrar junto no campo, mas não joga, né, pessoal? Cauê, o que você fala desses jogos? Corinthians, eu acho que hoje basicamente assegura a classificação, mesmo com um empate hoje, né? É bem provável que vença hoje. Se for. Deixa eu só pegar as estatísticas. Cadê? O Penharol faz uma péssima campanha no Paraguaizão. Uruguaizão, perdão. Tem 2 pontos apenas. O Corinthians está muito bem, hein? Mesmo jogando fora de casa, é amplo favorito. Tá certo, pessoal. Vamos agora de Sul-Americana. São Paulo joga hoje, né, Cauê? A gente quer falar isso? Sim, São Paulo joga hoje, estreia do Dorival Júnior nessa brilhante terça-feira. Mas o Milionários também não é um bom time. É bem provável que a gente ganhe de 1-0 ali chorado e mostre pro Roger Machado quanto nós somos bons. Mas na verdade é obrigação de São Paulo ganhar esse jogo, porque precisa classificar direto sem jogar uma partida a mais na próxima fase, né? Perfeitamente. Passando pelos jogos da rodada hoje, temos... Perdão, posso fazer uma pergunta aqui pro Cauê? Claro, fica à vontade. Cauê, esse time do São Paulo, né, é um time que praticamente vem sendo muito criticado e tal, mas também é um time que está quebrando recordes, né? Você tem por aí o número de lesões do Lucas Moura, por exemplo? Não, o Lucas Moura, eu chamo ele de Joseph Klimber, né? Ele machuca a costela, recupera o joelho, aí o joelho recupera, rompe o tendão de Aquiles. Rapaz, e olha que ele é um temente a Deus, hein? Imagine se não fosse. Cara, as informações de Lucas Moura não dá pra fazer de bate-pronto, porque senão ele se machuca. Mas vamos lá, passando os jogos da rodada aqui, temos Audax Italiano contra o Barraca Central, temos o já citado São Paulo contra o time do Milionários, a América de Cali recebe o Tigre, Deportivo Cuenca recebe o Deportivo Recoleta, o jogo que acontece no Grupo do Santos, Olímpia recebe o Vasco da Gama, o Boston River recebe o O'Higgins, Santos recebe o São Lourenço, Independente Petroleiro recebe o Botafogo, Grêmio enfrenta o Palestino, o River Plate recebe o Red Bull Bragantino, o Galo recebe o Cienciano,
Puerto Cabejo recebe o Juventud. O Racing recebe o Caracas. Blumen recebe o Carabobo. E, para fechar a rodada, Macará e Aliança Atlético. Destaques dos brasileiros aí, o já falado São Paulo recebe o Milionários. Vamos para o próximo. O Vasco joga contra o Olímpia lá no Paraguai. Vasco da Gama lidera o grupo com 7 pontos, seguido do Olímpia, né? E que ainda tem um grupo com o Audax Italiano e Barraca Central. Thiago, Vascão garante aí o primeiro lugar hoje? O Vascão da massa, né? O Vascão. Eu não boto fé, não, viu? Eu acho que o Vasco, ele tá muito. Como posso dizer? Não, ele tá sem frequência. Frequência não, sem. Alguém me ajuda essa palavra? Regularidade. Isso. Cara, os últimos resultados, né? 1-0 no Atlético Paranaense, né? Que é foi normal. ali um jogo ali de muito chute e pouco acerto. Depois teve o empate com o Paysandu em casa, né? E ainda com o Thiago Mendes expulso. E depois, né, o último jogo agora, esse vexame, nessa goleada. Que o horroroso time do Internacional, né, o Carboneiro dançando em campo, fez o que quis. E aí a gente vê, né, o que sobrou do Vasco para esse jogo. Se até o Bernabé deixou o dele, né? O que a gente vai falar? Não, o Bernabé fez o dele e fez assistência ainda, né? Então a gente, assim, ali o Puma Rodrigues virou um corredor, né? Aquilo ali, aquela direita ali do Vasco inexistente. Então, assim, logicamente vai depender, né, do vestiário, o que o Renato vai falar ali pro pessoal, ou se não montar um time de futevôlei mesmo, né? Aproveitar que o Renatão tá aí, porque desse jeito aí, os últimos 3 jogos horríveis, se não conseguir emplacar, né, um jogo regular contra o Olímpia, vai perder a ponta da classificação. Tá certo, pessoal. O Vasco que joga contra o Olímpia, lembrando que o jogo na ida do grupo, o Vasco venceu em casa, né? Seguindo, pessoal, Sul-Americana ainda, temos jogos de Santos e São Lourenço. Cauê, Santos que vem de derrota em casa pelo Brasileiro pro Coritiba, e essa aqui eu faço questão de falar. E teve a sua estrela convocada ontem, pega o São Lourenço amanhã. Eu acredito que o jogo seja na Baixada Santista. Santos, que dentro da Sul-Americana é o último do grupo, joga a sobrevivência, entre aspas, né? Porque ainda tem 2 rodadas e o grupo tá bem embolado. O que você acha desse jogo, Cauê? A gente tem que ver. Acho eu que o Neymar vai se poupar agora, né? Para não se machucar em véspera de Copa do Mundo. Eu, se fosse ele, pelo menos não jogaria. Jogou só para ser convocado e agora me prepararia para a Copa do Mundo. O Santos, com uma vitória, ele passa o São Lourenço. Não passa por causa do saldo, né? Se fizer 2-3-0, passa o São Lourenço, que é o líder do grupo. Então tá bem embolado esse grupo. Se por algum acaso o Santos ganhar, ele entra totalmente na disputa para a última rodada. E acho até que ele é um pouco favorito para esse jogo, mas não merece. Não merecia a classificação da Sul-Americana. Pela Sul-Americana, o Santos tem apresentado um futebol bem questionável, né? A primeira perna dos jogos foi bem ruim mesmo. Thiago, você acha que hoje dá peixe? Hoje não dá peixe, não. O time do Santos muito inconsistente em todas as competições, né, em que disputa.
4 jogos, 3 pontos, né? Então, assim, é um time que não... que, no meu ver, né, na minha opinião, só tem ataque e um goleiro milagroso. Só que é um ataque que não marca e um goleiro que, né, opera milagres e tem que, para mim, tinha que ser convocado. Brasão, arqueiro do Santos. Seguindo, Botafogo joga contra o Independiente Petroleiro fora de casa. Joga basicamente o Fora entre Botafogo. aspas também, Dan, porque também todos os que iam ser mandados na Bolívia foram para o Paraguai. Então também se beneficia aí de não jogar na altitude de Sucre. Então, um jogo excelente, excelente oportunidade para o Botafogo e péssima notícia para o Independente Petroleiro, né? Mas também o Independente Petroleiro praticamente já está eliminado, da verdade, né? 0 pontos. Você tem informação porque os jogos na Bolívia foram transferidos? Cara, bloquearam estradas. Bloquearam as estradas ali na Bolívia, então tá rolando isso daí. Perfeito, pessoal. Acho que realmente é isso que o João falou, né? Botafogo é líder do grupo, 10 pontos. Tem um grupo que aquele que poderia fazer uma graça no grupo realmente não tá jogando nada, que é o Racing da Argentina, né? E tem o surpreendente Caracas como vice-líder. Cauê, você acha que hoje o Fogão vai abotoar o Independente Petroleiro? A pergunta é, será que o Danilo vai jogar esse, já que não tem o número de jogos para se transferir depois? Que ele se poupou no Campeonato Brasileiro para não estourar os 13 jogos. Realmente, fica aí, né? Danilo, lembrando que o Danilo é especulado no Palmeiras, né? Já não é mais uma especulação, acredito que seja mais um fato, né? Porque até o próprio jogador se pronunciou essa semana sobre a situação de renovação dele, né? Então, não acredito que jogue, mas existe a possibilidade dentro do regulamento. Ah, opa. Aconteceu a mesma coisa com o Barbosa, né? O Barbosa foi renovar o contrato, eles melaram, eles ficaram enrolando, ofereceram pro Palmeiras e pro Cruzeiro, e quem deu mais levou, que foi o Palmeiras. Eu acho que a situação do Barbosa foi ainda mais trágica, né? Porque ele queria renovar. Sim. Mas, enfim, a situação atual do Botafogo dentro da parte financeira, né, faz com que jogadores em final de contratos estejam, né, sendo indicados para venda, né? Porque a partir do momento que o contrato finaliza, o Botafogo não vai embolsar um só dinheiro. Ô, pessoal, uma pergunta só. No caso aí da transferência, né, do Danilo pro Palmeiras, vocês acham que o interesse do Palmeiras no Danilo é em ter um reserva de luxo ou para colocar alguém ali no lugar do Andreas Pereira ou do Maurício? Cara, o Danilo não chega para ser banco. Ele é Pelo que tá convocado para jogando, não faz seleção, né? sentido ir para ser banco. Não faz o menor Não sentido. faz nenhum sentido. Danilo chega para ser titular, cara. Pois é, mas do lugar de quem? Esse é o ponto. Joga o colete pra cima. O que cair primeiro. Mas o Andrés Pereira provavelmente vai rodar, né? Vai rodar. Eu também acredito que o Andreas Pereira, dentro da disputa aí, fica um tanto quanto difícil, porque, pô, Danilo é um dos melhores da posição dele no país, né? Então, fica muito pesado você disputar a vaga com um cara desse. Eu acho que no samba das cadeiras aí do time titular, o Andreas Pereira também vai pro banco. E daí, então, eu imagino que teremos outra movimentação, porque o Andrés Pereira não vai aceitar não ficar no banco também. Cara, Vai ser o efeito dominó isso aí. a possibilidade do Andreas Pereira ser até negociado, não necessariamente nessa janela, né? Porque não acredito que teve movimentação nenhuma para que isso acontecesse.
Mas na janela de metade do turno, do segundo turno, talvez seja uma possibilidade bem real. E aí, vamos seguir, né? O Palmeiras contratou o Andréas Pereira porque o Andréas Pereira deu uma Libertadores pro Palmeiras, né? Jogando pelo Flamengo, mas deu. É uma situação de gratidão, né? Tá correto. Mas também não foi, obviamente. Pense num pé frio, né? O cara se muda, o famoso pula o estado, e na Libertadores, que ele chega na final pelo outro time que ganhou, esse time perde. E, com o gol do Aí, Danilo, que a gente aí vai falar mais tarde. vamos Olha comentar. só, Vamos, o esse mundo dá volta. no segundo bloco. Seguindo, jogo ainda pela Sul-Americana. Falamos já de Botafogo. Vamos falar do Grêmio, que recebe Palestino. A classificação do grupo tem o Grêmio em segundo lugar, atrás do Torque. E o Palestino é a lanterna do grupo. Vamos apostar em pênalti? Apostar em pênalti que vai ser bom. Cara, é bem possível. Mas eu acho que Grêmio favoritaço, né? Não tem feito uma campanha irregular, né, para dizer no mínimo dentro do grupo, mas Grêmio é favorito. O Palestino tem um time pior, tem uma vida dentro do grupo que não tem sido fácil, né? Então, O Palestino não fez gol em 4 jogos. exatamente, né? E Então, conseguiu empatar 2 ainda. Incrível. Incrível. Eu acho a campanha do Palestino, na verdade, incrível. Você fazer infeliz... 2 pontos sem fazer gol. Muito bom. Cara, incrível mesmo, cara. Tem coisas que só acontecem no futebol. Mas eu acho que hoje o Palestino realmente não tem chances. A não ser que Mas, alguém aqui discorde de mim e traga motivos, porque de verdade. é até estranho o Grêmio ter dificuldade com esse grupo, com um grupo assim, né, cara? Realmente. Torque, Deportivo Riestra e Palestino era pra estar nadando de braçada nesse grupo. Mas eu acho que a vida do Grêmio dentro do grupo é a mais fidedigna com o futebol que o Grêmio apresenta em todos os outros campeonatos, né? É, Dentro do brasileiro também não faz um campeonato regular, né? Dentro da Sul-Americana também não faz campeonato regular. Então, realmente, nada. A situação, em comparativo com, por exemplo, com o Mirassol na Libertadores, que dentro do Campeonato Brasileiro tá na rabeira da tabela e na Libertadores é líder do grupo, realmente, obviamente, dentro do contexto de futebol sul-americano, em que times brasileiros tendem a sair melhor porque tem mais poder financeiro e consegue jogadores melhores. Mas a situação do Grêmio é mais fidedigna com a realidade até, né? regularmente uma merda. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que hoje Grêmio vence tranquilo, Palestino em casa. Gol de pênalti do aquele que perdeu o peito. Carlos. Do Não, mas Carlos. o Brett White voltou, né? Então acho que ele que tá batendo os pênaltis agora. Justíssimo, justíssimo. É, eu acho que. E para finalizar, ainda temos o Galo, né? Recebe o Cienciano em casa. Galo que tá complicadíssimo dentro do grupo. Também é um grupo que tá embolado, né? O Galo se ganha do líder hoje. Cienciano vai a 7 pontos, empata com o líder. A depender do saldo de gols hoje, inclusive pode passar. Se ganhar de 1-0 empata com saldo de gols e empata em pontos. Eu Se tenho fizer uma dois, pergunta. Tem uma pergunta aqui para o pessoal aqui da bancada. Seria o Cienciano um time de cientistas? Fica aí o questionamento. E outra coisa, você tá esquecendo de falar do time do Energético. É verdade. Eu esqueci do. Mas assim,
pra ser justo, a gente não ia receber hate da torcida do Red Bull, né? Então, Talvez a gente não receba Fãs- energéticos. Talvez fãs da marca aí, fãs da marca, podem boicotar o nosso podcast. não vou fazer juízo de valor das qualidades do energético, porque pode ser um patrocinador futuro e não quero essa dívida aí com o próprio podcast. Mas vamos pensar que River Plate e Bragantino com todos os titulares, eu gostaria de ver esse jogo. Acho que vou acompanhar esse jogo. Pode O ser Bragantino tá com um ótimo ataque, né? exatamente. Bragantino que vem fazendo ótima campanha no brasileiro também, dentro da Sul-Americana também, apresenta bom futebol. Promessa de boa partida, inclusive. Dentro do que o time tem, né? E um treinador como o Wagner Mancini, eu acredito sim, é uma campanha memorável. Cara, River Plate, 85 mil pessoas fora de casa, dentro de casa, eu acredito que ganha do Bragantino, mas é o famoso, pode acontecer um desastre. O Bragantino que não tá acostumado com 85 mil pessoas nem na cidade dele, né? Faz sentido. Bragança Paulista realmente cidade... não é conhecido por ser uma grande metrópole, né? Não é uma volta no mercado, não. Exatamente. No comentários aí finalizados da Sul-Americana, vamos falar agora do jogo do Manchester City que visita o Bournemouth pelo campeonato inglês, né? Notícia ontem de que existe a possibilidade da saída de Pep Guardiola do comando técnico do Manchester City, e City que joga hoje o campeonato, né? Se empatar, diz adeus aí à Premier League. E é o ano, basicamente. Ganhou a Copa da Liga no final de semana contra o Chelsea, né? Foi Copa da Inglaterra. Copa da Liga é o estadualzão dele. É verdade. Vamos ser Bournemouth desde criança. Ryan, 3 gols, que nem eu falei. comemorando a convocação. Justificar a convocação, tá certo, cara. Mas hoje jogo complicado pro City, inclusive, não é um jogo fácil. Joga fora de casa, Bournemouth, que é uma gangorra de emoções na temporada, faz jogos maravilhosos e jogos tenebrosos ao mesmo tempo, então não dá pra cravar nada. O Bournemouth que não está, teoricamente, claro que é provável que vá, mas não está garantido na Europa League. E tem uma mínima chance aí de roubar o quinto lugar do Liverpool e ganhar uma Champions. Então, vem com tudo também. Então, não é só pro City que interessa esse jogo. O que torna ainda mais difícil a vida do City, né? Exatamente. E sobre a possível saída de Pep Guardiola, pessoal? Eu achei até que ele demorou para fazer esse movimento, porque normalmente ele faz bons trabalhos, mas tem uma afinidade, né? Teve no Bayern, teve no Barcelona, ele chega num teto que ele não consegue evoluir. Ele ganhou a Champions, basicamente, com o City, e você não via uma renovação, essas coisas. Ele tentou fazer uma renovação no elenco, mas não deu a consistência que o começo do trabalho do Guardiola normalmente dá. E aí o cara deve ficar meio desinteressado e buscar outros ares. Não sei se ele iria para a Premier League. Acho que o próximo passo dele seria uma seleção de Copa do Mundo, né? Vai ser interessante especulações sobre não só para onde que ele vai, mas também quem que o City vai pegar, né? Exatamente, porque o Mourinho é do Real. Guardiola. Não, mas o Mourinho não ia pro City. Quer dizer, o City não ia querer o Mourinho, né? Essa coisa foi absolutamente aleatória. Me fez questionar a data de ano em que estamos vivendo. Cara, o Mourinho ser contratado pelo Real Madrid foi realmente a notícia fora da curva da semana aí, cara. Com 8 exigências.
Muitas vezes. Várias exigências. Eu falei, caramba, o Mourinho tá no Porto em 2004, né? A gente voltou 20 anos. Quem vai ser o Carlos Alberto dessa geração? Fica aí a pergunta. Casalberto. Vamos falar de nível técnico, né, pessoal? Felipe Exatamente. Luiz tá aí, né? Diz que ele mandou o currículo já pro City. Cara, simplesmente é uma loucura. Mas seguindo ainda pelo campeonato inglês, tem definição lá embaixo, né? O Spurs joga pela vida na sobrevivência na Premier League fora de casa contra o Chelsea. Lembrando que o West Ham na última rodada perdeu e basicamente tá só secando hoje. Então, para não deixar para a última rodada, o Spurs tem que ganhar fora de casa. Chelsea que não joga por mais nada, né? Essa é a grande verdade. Pra tentar chegar na Conference. É, Tá, o Chelsea ainda tem, abriu o oitavo lugar ali. Vai jogar por competições europeias. Inclusive, a última rodada é confronto direto com o Sunderland. Justíssimo aí, então. Mas é o famoso fim de festa pro Chelsea, né? Essa temporada, não que tenha prometido grandes emoções, mas acerca de todos os anos, né, do grande investimento dos Blues em contratar jogadores, atualmente com cerca de 377 jogadores no elenco, né? Então, Fora os emprestados. fora os emprestados. Então, a Cabeças vão rolar, hein? temporada do Chelsea realmente muito pífia. Joga por um prêmio de consolação aí, talvez uma vaga na Conference, que ano que vem, se classificar, chega para ganhar, né? Porque realmente não tem mais objetivos. E o começo da temporada foi o Mundial, aquele Mundial unificado, né, que eles ganharam. Exatamente. Então, eu acho que Surpreendentemente, inclusive. sim, mas eu acho que a perspectiva para essa temporada era melhor do que aquilo que foi, né? Mesmo pelo título, ganhou do PSG, ganhou do Flamengo. Foi do Flamengo que o Não, Chelsea ganhou? o Flamengo ganha do Chelsea. Na fase de grupos, né? Exatamente. Então tá explicado. E do lado dos Spurs, João, você acha que hoje garante a vida na Premier ou se complica na última rodada? Cara, eu até te falar que o empate não é ruim, né? Porque o West Ham, 3 derrotas seguidas. O West Ham caiu por basicamente erro próprio, né? Porque tinha tudo, tava na frente, tinha tudo pra rebaixar os Spurs e aí tropeçou. Então eu acho muito difícil os Spurs caírem, sinceramente. Não sei se hoje já escapa, mas deve escapar. Perfeitamente. Encerrando aí a Premier League, vamos falar agora dos playoffs de descenso de outros campeonatos. Mentira, a gente vai falar de Itália agora no momento. João, os playoffs de classificação para a final dos playoffs da segunda divisão da Itália, né? Como é que tá a situação agora? Estão em semifinal, certo? Isso. A gente teve o Venezia e o Frosinone que subiram direto, né? Os dois primeiros. Aí a gente teve digamos, um pré-playoff ali entre o quinto e o oitavo lugar. Passaram Catanzaro e o Vestabia, que pegavam aí o terceiro e o quarto lugar do pontos corridos. Então ficou o cruzamento aí Vestabia e Monza e Catanzaro e Palermo. O primeiro jogo Vestabia e Monza 2-2 na casa do Vestabia e hoje tem a volta na casa do Monza. O Monza é favorito, mas eu gosto muito do time do Vestabia, jogou muito bem na temporada. Tem um segundo volante francês, Omar Correia, meu grande destaque desse time. O Monza é um time com muito investimento, né? Tinha caído da Série A e tudo mais, tem mais elenco, tem, digamos, essa obrigação de vencer. Na outra perna foi até uma surpresa a vitória avassaladora do Catanzaro no primeiro jogo por 3-0 sobre o Palermo, favoritíssimo Palermo. E agora o Palermo tem a volta, né? A volta na Sicília, recebe o Catanzaro, muito difícil reverter, mas vai com tudo, né? Amanhã. Daí
depois vai ter a grande final entre o vencedor desses dois confrontos para ver quem sobe. Tá certo, pessoal. Vamos agora falar de Copa do Mundo, né? As convocações saíram na última semana, né? De destaques, convocação de França, Portugal, Croácia e Bélgica hoje. E para finalizar, vamos falar da amarelinha. Vamos falar da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Começando com a seleção da França. Pessoal, quais são os destaques de convocação e de que ficaram de fora da seleção francesa? Cara, Ekitike do Liverpool tá fora, é bem, digamos, relevante, né? Nkunku ficou fora, Kefren Turan da Juventus ficou fora, Guendouzi ficou fora, Camavinga ficou fora, o Thauvin do Lan, né? Talvez tava correndo por fora, mas fez uma temporada espetacular pela excelente campanha do Lan na Ligue 1, também tá fora. Então, acho que alguns principais nomes de ausências eu colocaria esses. Aí, nomes legais que eu vi que ficaram dentro. Manu Koné, volante da Roma, muito bom jogador. Fez uma excelente temporada também. O Olise, não precisa nem dispensa comentários, né? A garotada do PSG, Dembélé, Bacola e Doué. Eu acho que fico com esses destaques. Zaire Emery também, enfim. A surpresa é o Rabiot no lugar do Camavinga, né? O Rabiot não fez uma excelente temporada pelo Milan. O Foi Camavinga bem, também não. foi bem. Excelente, não, acho que não mesmo, mas foi muito bem. mas melhor até do que o Camavinga, que jogou pouco no Real, né? Mas o Camavinga é campeão do mundo também de 2018, né? Achei que ele ia ser convocado. E o Rabiot, que não foi na última Copa, eu acho que não foi na última Copa, se não me engano, foi convocado no lugar. Rabiot que fez em 2018 um grandíssimo golaço, pegando de uma bola fatiada, assim, pelo amor de Deus. Seguindo para a convocação de Portugal, Cauê, quem você acha que merecia melhor chance na convocação e quem foi a surpresa de Portugal? E o Cristiano Ronaldo foi, né? Esse daí era mais certo que horário durante o dia, né? Então, esse daí só não vai para a seleção se realmente falar, para mim deu. Para mim, os destaques dessa seleção é o Bruno Fernandes, disparado. Ele, além de fazer uma baita temporada pelo Manchester, o Manchester foi bem no campeonato inglês, né? Muito por causa do Bruno. E o Bernardo Silva, que é titular no Manchester City, mas teve uma temporada mais apagada. O João Félix também, que tá na Arábia, mas não tem outro atacante de lado rápido para convocar, né? Não, pelo menos não me passa na cabeça agora. Mas do mesmo jeito que eu acho que os jogadores brasileiros que vão para se esconder na Arábia não deveria ser convocado, né? Nas seleções que tem uma certa qualidade, eu também acho que não. A de Portugal, por exemplo, tem o Rubem Neves, que é um bom jogador, mas está no Al Hilal e etc. Cara, o João Félix é o flop geracional, eu acredito, né? Eu acho que todo mundo tinha uma expectativa muito grande em cima dele. E não é que ele é mau jogador, mas é que a expectativa era muito alta. Então. Eu acho que é ele e o Nani. Ele e o Nani são as duas expectativas altas que não se comprovaram. Da seleção de Portugal, com certeza. Eu acredito que da geração dele, realmente ele é o expoente, né? E de meias, sinto falta de um cara que poderia fazer a diferença na Copa do Mundo para Portugal, que é Josué Pesqueira. É isso mesmo, pessoal. Cara, e inclusive entrando no gancho de ausências, João Palhinha do Tottenham ficou fora. Não sei se eu levaria ele até pela fase, mas bom jogador.
O que eu achei pesado, que eu não deixaria de fora, Nuno Tavares, lateral esquerdo da Lazio, ele é espetacular. Claro, essa temporada ele sofreu com lesões, mas já voltou. Eu não deixaria um cara do talento dele de fora, né? Claro, o titular seria o Nuno Mendes do PSG, mas como reserva imediato ali, para lateral esquerda, eu levaria, sem sombra de dúvidas. O Ricardo Horta do Braga, ele machucou na UEL, mas ele já voltou nos últimos jogos do português, então não entendi a ausência também. Bom jogador, na minha opinião, melhor que o João Félix. Não tem o hype do João Félix, mas é melhor. O Rodrigo Mora, menino do Porto, talentosíssimo, não deixaria de fora, também ficou de fora. Gosto também do Carlos Fortes, ponta do Clube Bruges, detonou na temporada, tanto no Belga quanto na Champions, ficou de fora também. Então, destaques aí negativos para as ausências. E é até importante em questão de renovação, né, gente? A seleção portuguesa já apresenta nomes aí que vão para a terceira, quarta Copa, aí, então talvez em termos de renovação seria importante trazer essa garotada aí mais nova para talvez na próxima Copa almejar grandes possibilidades. Não que essa seja uma seleção ruim, pelo contrário, tem nomes aí de primeira prateleira na Europa, né? Vitinha vem jogando muito há 4 anos já, chovendo molhado com ele. Bruno Fernandes também fez uma temporada até de retomada de bom futebol, né? Então, a seleção de Portugal talvez corre por fora aí para a Copa do Mundo. Não vejo ela como favorita, mas é uma boa seleção. Pode complicar até para outras seleções aí que almejam chegar ao título. Encarar os portugueses num mata-mata aí é bem complicado. Feito, pessoal. Vamos falar agora de Croácia. Croácia, que a gente pegou aqui a convocação e tá aqui, sim, porque uma seleção que chega a uma semifinal e uma final nas últimas 2 Copas merece ser comentada. João, quais são seus destaques e quem ficou de fora que deveria ter sido convocado? Cara, algumas ausências que eu senti. A principal para mim foi o Smolcic, lateral direito do Como, do excelente time do Como do Fábricas. Cara, ele ficou nos, digamos, suplentes ali, né? Algumas seleções estão mandando uma lista de 6, 7 jogadores de suplência, ele ficou nessa lista, mas, cara, realmente não dá pra acreditar. O titular deve ser o Stanisic do Bayern de Munique, beleza, o titular do melhor time do mundo, mas talvez seja o pior jogador do melhor time do mundo, né? Não é porque ele joga no Bayern que ele deveria ser o titular da Croácia. O Smolcic jogou muito mais que ele, né? Nessa temporada, fez uma excelente temporada na Série A. Para mim, seria até titular da seleção, e ele ficou de fora. Achei bem estranho. Outra ausência, o Maier do Wolfsburg, mas o Maier também, uma fase ruim do Wolfsburg, e jogando ali uma posição parecida com a do Eriksen, também com menos chances, até pegou um banco. É compreensível ele ter ficado de fora. No ataque, eu fiquei surpreso com o Bale ficar de fora, um jogador que cansou de fazer gol pelo Campeonato Croata, fez muito gol, absurda quantidade de gols que ele fez, ficou também na lista de suplentes. Ele e o Ivanovic, o centroavante também do Benfica, ficou nos suplentes. O Kovacevic, centroavante do Ferencváros, não ficou nem na suplência. E daí, para dar uma criticada, ele levou o Musa, que joga na MLS no Dallas. Então, não concordo com isso. De outro centroavante, ele levou o Budimir do Osasuna, bom jogo aéreo. O Kramaric do Hoffenheim, ele não joga mais centroavante faz muito tempo, mas talvez na seleção ele faça uma função parecida com essa, depende do que o treinador vai querer exatamente, mas ele pode fazer a função. Eu, no meu time, colocaria ele, inclusive, até de centroavante na Croácia. Ele é melhor que o Budimir e o Matanovic também do Freiburg, então, e o Musa nem se fala, né? Gostei da convocação do Toni Fruk do Rijeka, jogador espetacular, talvez o melhor jogador do campeonato croata. Deve sair do Rijeka, não tem como segurar. Ele é muito bom, muito técnico, joga em qualquer lugar ali do meio para frente. O Sutic da Inter jogou demais a temporada, excelente volantes. Os zagueiros ali, o Vuskovic do Hamburgo, grande revelação na temporada, talvez o melhor zagueiro da Bundesliga. Pertence ao Tottenham, vamos ver se vai ser vendido ou não, porque né, ele tem nível de Champions League e time de primeira prateleira. O Ehrlich do Michelin, campeão da Copa da Dinamarca, vice-campeão dinamarquês, muito bom zagueiro também. O Schüttler do Ajax, o Chaya Tachar da Real Sociedad, Guardiol do
do Manchester City e o Pongracic da Fiorentina. A defesa é muito forte, né? No meio também a gente tem o Baturina do Como, que jogou muito. E os veteranos aí, Kovacic, Modric, Vlasic. No ataque a gente tem ainda o Perisic. Então, um time muito, muito forte, muito entrosado. Pra mim, um dos favoritos aí. Não sei se título, mas pelo menos aí quartas, semifinais deve chegar. Last Dance da grande geração croata, né? A gente vai falar agora de geração belga. Eu ia usar esse bordão para a geração da Bélgica aí, que é a última dança mesmo, mas para a Croácia também vale, né? Pô, que geração, se não necessariamente aquela que levantou taça, mas que chegou mais longe, né? Que geração incrível croata que nas últimas 2 Copas aí foi o terror de muitas seleções, inclusive a nossa. Muita qualidade diferente. individual e coletiva, muito forte. E a nova geração promete também. Tô bem empolgado. Queria deixar seu comentário, Cauê? É uma geração que mudou um pouco o estigma que tem sobre a Croácia, né? De jogadores mais de marcação, de correria, e o Modric, o Perisic, caras dessa que estão na Last Dance, né? São caras técnicos, de boa movimentação, bom trato com bola, e fizeram 2 Copas do Mundo maravilhosas. Tá certo, pessoal. Seguimos. Vamos, como já disse, né? Vamos falar de Bélgica agora, que é definitivamente o Last Dance da grande geração que teve, né? Acredito que Courtois vai para a última, De Bruyne vai para a última, Lukaku vai para a última e apresenta aí uma seleção que acredito vai ser bem forte aí, principalmente na fase de mata-mata. É um time já envelhecido, mas que pode dar um apoio do Moreira, que são mais jovens que vão assumir o protagonismo daqui para frente, né? Exatamente. Sim, mas ali, cara, eu não. Tem uma coisa só que eu não me convence, né? Por exemplo, ali ele não leva. Ele leva o Lukaku, né? Logicamente, imagino, né? Ali pro chuveirinho, final do jogo e tal. Só que ele não levou o Openda, né? Logicamente, ele não teve muitos minutos, né? Ali na Juventus, mas eu levaria o Openda. Cara, temporada desastrosa do Openda. Desastrosa. Mas você Tipo, acha que não ele não tinha como conseguiria levar. fazer algo melhor do que o Lukaku, cara? Cara, o Lukaku é o maior artilheiro da história da Bélgica, né, cara? É difícil você não levar esse cara, ainda mais... Beleza, ele tava machucado, mas agora, teoricamente, é pra ele estar 100%, né? Não tem essa desculpa. É muito difícil você tirar um cara desse. 89 gols pela seleção. Ainda, digamos, tem 33 anos. Tá na idade ainda, acho que vai vir com tudo. Acho que não faria muito sentido Mas ele não ele levar o não teve Lukaku. minutos. Ele não teve minutos nessa temporada Não, também. não teve mesmo. Então, Mas fica meu pensamento. fica até uma discussão minimamente parecida com o Neymar no Brasil. Mas, Sim, né, sim. Dá pra fazer apelo e esse tudo paralelo mais. também. Aham. Mas Cara, ó, vamos, de ausências também, pra mim a principal foi o Götze do Ajax. Foi um dos Uhum. melhores jogadores do campeonato holandês. Disparado o melhor do Ajax, que não tem um bom time hoje, mas ele é o cara do time, jogou demais. Ele não foi convocado, eu não entendi o motivo. Ele levou, por exemplo, o Luque Bacchio do Benfica, que foi péssimo pelo campeonato português. Decepcionante mesmo. Eu realmente não entendi essa. E também o Decats, que é um jovem volante de 17 anos do Anderlecht. Grande revelação no campeonato belga, segundo volante, jogador completíssimo, vai ter muito futuro, com certeza, vamos ouvir falar muito dele, com certeza vai para uma liga grande. Mas dos que foram chamados, eu gostei do Diego Moreira, do Strasbourg, também boa revelação na temporada, um jogador extremamente versátil, joga em qualquer lugar do lado esquerdo do campo, desde atrás até ponta, muito bom mesmo.
E o Raskin do Rangers tá jogando muito, então nesse meio, eu gostei do meio. O Vanaken do Clube Bruges, bem experiente, mas jogando demais também. E eu gosto também do De Kuiper, lateral esquerdo, que era do Bruges e ele jogou a Premier League agora pelo Brighton. Acho que esses são os meus principais destaques. E o Perfeito, Jeremy também que tá fazendo uma baita temporada no City, né? Jeremy Doku, o Trossard também faz ótima temporada pelo Arsenal. Mas Muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal. Agora a gente fala de seleção canarinho. A seleção brasileira apresentou ontem seus 26 convocados, entre nomes que já eram muito óbvios e algumas surpresas. Eu vou falar os nomes aqui e depois a gente vai falar cada um o seu descontentamento, né, em específico, e aquele nome que acha que deveria ter sido convocado. Vamos lá. Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton. Entre os defensores temos Alexandro Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Meio campo conta com Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá e Matheus Cunha. E Matheus Cunha, dentro da vaga de meio campista, diz muito sobre a convocação dos atacantes, né? Endrick, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior. Vamos começar do início, Thiago. Qual é teu destaque que você gostou da convocação e aquele que você acha que não deveria ter sido convocado e quem você teria levado? Tudo bem. Então, o meu destaque, o que eu gostei muito, foi dele ter aberto, né, os olhos e ter olhado com carinho pro Endrick. Acho que o menino tava merecendo mesmo. Acho que ele pode ser uma grande revelação aí da Copa. Cara, assim, e pessoas, né, que eu não levaria, né, são várias. Mas vamos botar aqui, ó. O nosso idosinho Weverton, né, cara? Assim, é cota de time brasileiro. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali, mas enfim, eu levaria, por exemplo, a gente já teve uma conversa, né? Não sei se nos bastidores ou ao vivo aqui, mas eu levaria, por exemplo, o Hugo Souza, tá? Um goleiro com energia, que vem num momento bom e que pega pênalti, por exemplo. O Everton, ele tem isso, mas, cara, ele foi escanteado do Palmeiras, foi pro Grêmio, ele tem aparecido muito, né, mas não por conta dele, por conta de um time do Grêmio que é muito ruim e que ele precisa fazer muitas defesas, mas enfim, não acredito. A gente tá falando do terceiro goleiro? Sim, mas vai que precisa, né? E a outra coisa, né, ali, assim, teve um grupo, né, que uma pessoa falou, porra, que alguém estava falando do Lucas Paquetá, né? Ela falou, pô, o cara vai levar o Neymar, não vai levar o Paquetá. Pois é. Eu acho assim, deve ser algum esquema de além de esquema de bet, deve ser algum esquema assim, da coreografia, entendeu? Alguém que dança bem e tal. Deve ser por isso. E se não for, tá errado. Tá certo. Vamos já acionando o jurídico do podcast, já dos zebrismos, porque, se Deus quiser, não chega nos ouvidos de Lucas Paquetá e Neymar. Vamos evitar os processos. Cauê, teu destaque na seleção, quem que você acha que não deveria ir e quem deveria ir e ficou de fora? Vamos lá. Eu gostei da convocação do Luiz Henrique, do Endrick e do Ryan. São 3 jovens que provavelmente não irão ter impacto nessa Copa do Mundo, mas pensando em 2030, onde o Ancelotti já renovou o contrato até lá, vão ser nomes fortes, né, para o ataque da seleção. Gostei do Danilo também, mas ele não era dúvida, né? Agora, vamos falar de laterais, gente.
Não dá, cara. O Alexandro, ele não consegue jogar no Flamengo. Ele não tem impacto nenhum. Absolutamente nenhum. O Everton, você pode. O goleiro Everton poderia até, tipo, a disputa dele é contra o Hugo Souza ou contra o Bento. E pra mim eles são. Os três estão no mesmo nível. Então, se for chamar o Everton ou chamar o Hugo, pra mim seria basicamente a mesma coisa. Só a única coisa é que o Everton reclama demais. Mas aí se for pensar no Paquetá, cara, poxa, até, sei lá, até o Gabriel Sara é melhor do que o Paquetá. É, Sei lá, o Andreas Pereira não, mas o Matheus Pereira, por exemplo, podia ser um cara de características diferentes que tá, se você precisar de algum mais condutor de bola, esse tipo de coisa. Você não tem opção. O Ancelotti vai jogar de um jeito e todas as reposições dele é para manter desse mesmo jeito. É o mesmo erro que o Tite cometeu em 2018 e em 2022 e o Dunga lá em 2010, que era não ter algo diferente para mudar a característica do jogo. O máximo que ele vai mudar é colocar o Neymar como um falso 9. E provavelmente é isso que ele falou, por exemplo, para justificar a convocação do Neymar, que ele pode deixar ele um pouco mais para frente para ele auxiliar os pontas mais por dentro, mais como referência de ataque. Mas tirando isso, no meio de campo vai ser aquele triozinho. São três volantes. A gente não tem ninguém que proponha jogo, né? A gente tem o Casimiro como primeiro volante, que é primeiro volante mesmo, vai ser titular e vai jogar. Os outros, todos os outros meios de campos são volantes móveis. Não tem nenhum pensador, nenhum que dê dinâmica para o jogo, né? E o Paquetá, pelo amor de Deus, não precisa nem falar. Perfeitamente. João, seu destaque positivo, seu destaque negativo aí na convocação e quem que você acha que deveria ter sido convocado? Cara, positivo, nada. Não tenho nada de bom pra falar. Vou ser bem curto, né? Curto e direto, nada de bom. Negativo, acho que o principal, piadas de extremo mau gosto, é Danilo, Alexandro, Ederson, goleiro. E de ausências, não vou nem falar dos que estavam fora da pré-lista, né? Senão a gente vai se alongar muito, vai ficar horas falando, mas da pré-lista. Cara, Carlos Augusto, lateral esquerdo, Ederson, volante, Antony, ponta direita, e João Pedro, né, atacante. Então, acho que esses daí deveriam ter sido convocados da pré-lista. A gente Tá. tem só o Igor Thiago como De, centroavante mesmo, não tem nenhuma opção para ele, né? de O referencial Matheus, só ele. o E Matheus Cunha jogava, mas ele joga de meio campo. ele joga mais recuado, é muito parecido, inclusive, com a função que você falou que supostamente o Neymar Neymar pode vai. fazer, né? Ele Sim. joga sempre um pouquinho mais recuado entre linhas, é, joga, obviamente, de frente pro gol, ele não é um jogador de referência, então flutua muito, principalmente na zona ali de cabeça de área, não joga de referência, né? Mas joga muito na região, então talvez titular ele pode ser o Matheus Cunha nesse tipo de esquema em que ele joga sem referencial e o Neymar seja um reserva. Suplente, né? Eu duvido muito que Neymar vai aguentar um banco da seleção brasileira, mas vamos lá. Agora as minhas, né? Eu acho que já foram falados, né? Acredito que a miséria, a escassez nas duas laterais, né? Wesley na Roma não joga de lateral, né? Ele joga de ponta. Não tem nenhum. Cara, dos dois lados não Ele tá tem jogando de ala nomes. esquerda no 3-4-3 do Gasperini. Exatamente. Cara, dos dois lados não ter opções minimamente confiáveis para a seleção brasileira num país de 203 milhões de pessoas, não ter duas opções minimamente decentes nas duas laterais é um absurdo. E obviamente, a gente está muito mal acostumado de pelo menos uns 30 anos de bons laterais no Brasil. Realmente faz 15 anos que a gente não produz mais na posição.
né? E eu já falei mais de uma vez no off, entre outros, acho que até já falei aqui no podcast, cara, se não tem lateral bom, joga sem, sabe? Joga com três zagueiros fixos ali e bota 2 volantes de marcação para fazer a cobertura na subida dos próprios pontas, sabe? Então, essa é a minha opinião. Mas especificamente, destaque positivo, eu elenco o Igor Thiago, que foi uma surpresa na convocação, né? Tava correndo por fora, eu acho que de competidores diretos pela vaga, né, de características parecidas, ele ganhou do João Pedro. Não acredito que eles estavam disputando a vaga. Para mim, eles eram ambos opções que deveriam ter sido convocadas, inclusive, né? O João Pedro acabou ficando de fora, mas o Igor Thiago é o nosso atacante de referência, né, nesse grupo, porque é um jogador que é o famoso consegue brigar com o zagueiro e tem feito ótima Premier League, né? Uma temporada muito boa, né, na Premier esse ano, e ganhou sua vaga na Bacia das Almas, né? Então, o meu destaque seria para ele. E quem ficou de fora, cara, tem uma legião de nomes que seriam mais interessantes de que alguns jogadores que foram convocados, né? Para mim, eu vou bater de novo nessa tecla, cara. Com a ausência de Estevão e sem um ponta que pode jogar e de Rodrigo, eu acredito que tanto o Igor Paixão quanto o Antony seriam nomes muito importantes para suprir essa falta dos 2 jogadores. Inclusive, eu não acho que sejam ausências significantes, porque o Estevão vinha de boa fase, inclusive, mas dentro de uma bagunça do Chelsea, ele não vinha jogando bem, não muito por culpa dele, mas mais por culpa do próprio grupo. E Antony vem de uma temporada muito boa. 2, né? As últimas 2 temporadas do Antony foram muito relevantes, né? Conseguiu ótimos resultados com o Betis. Basicamente se recriou depois da saída conturbada do United. Então, eu acredito que sejam jogadores que poderiam fazer muita diferença. O Antony disputou com o Ryan, né? Foi uma preferência mesmo do Ancelotti. O Ryan que fez meia temporada só pelo Bournemouth, mas foi bem. Tem feito uma boa Premier League. Eu não estranho tanto assim o Antony não ter sido, porque o Ryan também tá em boa fase. Aí é uma opção. É meio que uma opção pro lado direito ali. A opção que seria para tirar o Rafinha da direita, né? E suplir ele. Rafinha, que é nesse esquema do Ancelotti, vai pro meio para jogar mais parecido com o que ele joga no Barcelona, né? Se ele fizer o isso, melhor dá pra levar os 2. Dá pra ter levado o Ryan e o Antony. Exatamente. Na seleção já se provou que o Rafinha não produz tanto quanto ele pode, quanto jogando por dentro, né? No que ele Barcelona. batia. Eu ainda acho que ele batia com o Rodrigo, né? Quando ele isso. jogava com o Rafinha e Rodrigo, eles batiam muito. Tipo, se o Rafinha fosse pra dentro, ele batia no Rodrigo. Agora, Exatamente. talvez ele consiga jogar por dentro por causa da ausência do Rodrigo, né? Perfeitamente. Aí você vai fazer o ataque como? Com Igor Thiago, Matheus Cunha e Rafinha? Não acho que o Igor Thiago vá para ser titular. Eu acho que ele vai ser para uma variação de jogo a depender do resultado. Também acho isso. Eu acho que ele joga com uma entrar linha na de fogueira frente. quando estiver perdendo. Exatamente. Vai lá e resolve. Alçar a bola na área. Eu acho que ele joga com uma linha de frente com o Vini Júnior aberto na esquerda, joga com o Matheus Cunha flutuando, e na ponta direita ele joga com
Luiz joga Henrique provavelmente com o Luiz Henrique, né? Sim. Então, com o Rafinha mais mais revezando centralizado. com o Matheus, né? Tipo, hora Exatamente. ele entra, hora o Matheus. Ele possivelmente num jogo associativo, né, fazendo uma tabela pelo meio, ou até trocando de posição com o Matheus Cunha. Outro nome que eu não entendi é o do Martinelli, não fez boa temporada esse ano pelo Arsenal, que, né, é finalista da Champions e provavelmente vai ser campeão da Premier. E dentro desse contexto, o Martinelli não conseguiu render esse ano, né? Então, não há... Ele ficou banco pro Trossard, né? É Exatamente. outro Trossard que deve ser bom de dancinha, né? Exatamente. Mas eu não vejo como uma boa justificativa para levar o Martinelli. Eu acho que tinha nomes até melhores que o nome Nossa, dele muito. para a Copa do Mundo. Tá, mas vamos esperar dia 30 para criticar o Martinelli. Deixa aí, dia 30 a gente critica. Mas, ô, gente, a minha análise vendo quando eu vi, né, essa convocação é um time assim que está disposto a tomar gol. É um time se que vai jogar, que precisa jogar com a bola, né? E quando não tiver a bola, vai tomar sufoco. E assim, porque são seis que marcam, né? São seis que marcam. Provavelmente, como você falou, né, vai ser um 4-2-4 ou algo parecido, um 4-3-3, né? 4-2-1-2. Eu acho que seria basicamente um 4-2-1. 4-2. Vai ser um 4-4-2 losango, né, basicamente. Porque não vai ser três atacantes, né? Vai ser um falso 9 jogando por dentro. Então, basicamente vai ser um 4-4-2 losango. Então, Sim, mas o que eu digo é que o que enfraquece muito, né? Uma coisa que você citou muito bem, Dan, são esses laterais, né? Que, assim, são pontas, né? cara, eu não acredito que, pelo menos na configuração das últimas partidas, o Danilo não vai ser um lateral que vai subir no corredor, obviamente. Nem. E o Alexandro não vejo ele fazendo. É uma possibilidade que ele faça, inclusive, talvez a depender da necessidade da partida, que ele faça ultrapassagens nos pontas. Então, talvez para fazer um jogo associativo pelo lado direito ou lado esquerdo, o Alexandro faça uma ultrapassagem. Mas eu acho muito mais provável que os atacantes e o meio de criação, que pode ser Rafinha ou Matheus Cunha, usem a flutuação para que eles joguem de forma associativa com os pontas da seleção. Então, não acredito que Alexandro possa ser necessário fazendo ultrapassagens, né, para fazer uma jogada de alçada na área e tudo mais, até porque a seleção brasileira não tem uma característica de bola levantada. Então, dentro desse contexto, eu vejo os laterais jogando um pouquinho mais recuados, até fazendo uma dobra de marcação com os volantes ali, talvez auxiliando o Casemiro e quem jogar de titular com ele, provavelmente o Danilo vai ser titular, né? Então, jogando na dobra de marcação com os volantes. Não vejo eles fazendo grande contribuição no ataque da seleção. Até porque, né, se a gente fosse depender do cruzamento do Alexandre, ia ser todo mundo virgem, né? Realmente vai ser complicado. Então, assim, eu vejo essa configuração entre proposta de ataque, né? O Casemiro. Até o Casemiro fazendo uma ligação direta nas pontas, né? Tipo, jogando muito numa ligação direta de bola roubada, talvez acionando o Vini Júnior, que já aconteceu em outros jogos, né? O último jogo, inclusive, sai um gol com um passe do Casemiro e uma chegada do Danilo, inclusive, como elemento surpresa, né? Na área para completar a gol.
né? Uma bela jogada do Vini Júnior pela ponta. Então eu acho que a seleção joga desse jeito. E quando você fala, Thiago, que talvez a gente não vá ser uma seleção que sofre muitos gols, eu acredito que não, mas é uma seleção que funciona muito mais de forma reativa do que uma forma propositiva, né? Porque dentro desse contexto eu não vejo uma seleção que balance tanto, né? Os atacantes acabam fazendo um jogo de flutuação, mas o Vini Júnior joga muito melhor por aberto, né, Fora, né? aberto na ponta esquerda do que realmente flutuando para o meio para e como o Cauê falou anteriormente, batem muita cabeça, né, quando existe esse movimento de flutuação, né, Cauê? Sim, e eu acho que vai ser Casemiro e Danilo, né? Como titulares, né? Não sei se o Bruno Guimarães, durante a Copa, não assuma a posição do Danilo. Mas se assumir, a gente não vai tomar gol. Porque o Bruno, mesmo tendo boa saída, ele também joga de primeiro volante. Então, mas para ter os dois, teríamos que ter dois laterais que tenham mais apoio, né? Para fazer uma associativa ali. Se for pegar dois volantes mais presos, fica com pouca gente lá e a gente vai jogar só bola longa no Vini e algum. Aí põe o Igor Thiago lá para dar uma cabeçada pro Vini, alguma coisa assim, né? Jogar Pois é, aquela gente. casqueladinha aí no meio Aquela campo, né? casquela. O Ali, Caleri cara, faz isso bem. ali quando eu falei, né, dos pontos ali, na verdade tava fazendo referência apenas ao Wesley, né? Mas eu acredito, cara, que assim, é um time lento, cara. É um time lento. É. Os laterais são lentos, sabe? Eu Mas Vai acho qual pegar. foi a, Olha, qual olha o foi a jogo última contra a seleção França. rápida que a gente teve? A gente não teve nenhuma seleção rápida, de característica de rápida. Eu não lembro, até, pelo Os, menos. os até nossos laterais eram rápidos. mas é aí que tá. Eu acho que dentro das seleções que a gente discutiu hoje, inclusive as convocações, a seleção brasileira tem talvez o melhor jogo reativo, Sim, na minha sim. opinião. Porque Não tem seria da pontas França? rápidas. Cara, eu acho que é parelho, porque, por exemplo, o Endrick, a gente esqueceu da convocação do Endrick, que o Endrick também pode jogar de fixo. Ele joga muito aberto, mas ele é adaptável, assim. Eu acho que o Endrick é um jogador muito multiuso. Ele pode jogar por várias posições dentro da seleção brasileira, inclusive. Já o Igor Thiago, ele é um jogador mais especificamente mais centralizado. Mas Então, quando o Endrick entrou na seleção, ele também ele foi pra ponta direita, né? exatamente. Ele jogou na ponta no lugar do Luiz Henrique. Então por isso que a minha propensão é ele manter aquilo que ele fez nos amistosos, né? De jogar o Endrick mais pra ponta direita. Mas sim, Exatamente. mas ele pode fazer também a 9. Jogou muito bem no Palmeiras como 9, né? O famoso, ele pode jogar de costas pro gol, né, galera? Menininha forte. Exato. Uhum, é um tourinho. Um tourinho. É É isso, o Toro pessoal. Ramírez. Ao- ao- Vocês viram esse jogador no Flamengo em 2007? Nossa senhora. Nossa senhora. Por quê, né? Só lembrei só do El Toro. muitas lembranças. Pessoal, acho que encerramos aqui a discussão aí. Então, encaminhando para o final do programa, queria agradecer a audiência de todos. Lembrando, se está escutando o episódio de hoje, não deixe de seguir o canal, né, do podcast, seja em qual plataforma esteja ouvindo. Não deixe de deixar seu comentário. A partir do episódio que vem a gente vai começar a ler os comentários, inclusive. Manda sua pergunta e tudo mais. Não deixa de deixar like, porque a plataforma entrega. E para recados finais, João, deixa seu até mais aí.
Muito obrigado a todos que ficaram aí ouvindo até o final já, em praticamente clima de Copa, né? No próximo programa a gente traz mais detalhes sobre demais convocações que ainda estão por sair, algumas interessantes que estão para sair nessa semana já. Cauê, Muito obrigado pela audiência. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. O primeiro do grupo A, do grupo C, quer dizer, enfrenta. Deixa eu ver aqui. Tô achando. O segundo do F. Tá? O Brasil é do grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. E provavelmente vai ser primeiro. Enfrenta o da Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Então já no 32 avos já pode ter uma Suécia, por exemplo, para jogar. Que mesmo sendo uma seleção mais fraca, mas é difícil de enfrentar numa Copa do Mundo. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Grande abraço. e por último, Thiago Cardoso. Deixe seu até breve. Opa, um grande abraço. Eu agradeço aí todo mundo que tá curtindo, tá acompanhando. E sim, vamos interagir mais. Deixem sua se você quiser, né, ver alguma pauta, né, comente aí. Alguma sugestão também de penteado, né, pode deixar aqui para mim e para o Dan. E também, né, alguma outra sugestão de time, né, aí que o Cauê tá procurando. Perfeitamente. Pessoal, um grande abraço. Espero que o resto da semana e seu time ganhe. Vamos lá. Até breve e tchau.